Só te lembrar de gravar aí, tá? Show, comecei a Tá colocar aqui gravando. agora. Acabei de colocar, perfeito. Então, molecada, número 1, simples, né? Uma pessoa comprou um celular, ao ler o manual, verificou que a capacidade de carga da bateria era 4.000 miliampere-hora. Considerando que a tensão e a intensidade da corrente de saída do carregador são respectivamente 5 volts e 2 amperes, qual será o tempo de recarga? Por que eu preciso justamente dessa relação de saída do carregador? Porque é o carregador que vai carregar a bateria. Né? Então, o carregador que precisa fornecer. Então, toda vez que você pegar algo desse tipo, um exercício desse tipo, esse ficou ainda fácil, porque ele já entregou para você os dados a usar, mas geralmente, né, alguns exercícios vêm um quadradinho sobre o carregador com dados de entrada e dados de saída. Isso confunde muitos estudantes, ok? Aí você lembra, o que é dados de entrada? Na hora que eu ligar o carregador na tomada, né, existe uma entrada de voltagem, uma entrada de corrente para ele funcionar, mesmo sendo ele um carregador, ok? Daí, ele vai pegar e fornecer dados de saída para a bateria, ou seja, para aquilo que ele está carregando. Então, dados de entrada é da rede para o carregador, dados de saída do carregador para a bateria, né, o celular, o computador e por aí vai. Tudo bem? Então, quando ele fala que a carga é 4.000 miliampere-hora, eu já sei que não é uma carga em coulomb, né? Porque a brincadeira aqui não está sendo representada em, como é que a gente vai dizer? Em ampere e segundo. Tem alguém para entrar aqui? Rodrigo. Em ampere e segundo, né? Só assim eu teria coulomb. Então, se eu usar um mili como 10 a menos 3, ou seja, dividir por 1.000, eu já tenho aqui 4 ampere-hora. Essa é a carga da minha bateria, ok? 4 ampere-hora. Como nós temos aí uma recarga de 2 amperes, né? Então, a bateria vai receber 2 amperes, dá para fazer de cabeça aqui, né? 4 ampere-hora, né? Para receber 2 amperes, a gente já começa a identificar o tempo que vai demorar para ela se carregar através da equação kit, né? Ou corrente, carga sobre o tempo. Seria mais ou menos pensar assim, recebendo uma corrente específica, essa bateria de carga Q demora quanto tempo para carregar? Portanto, joga o T para cima e o I para baixo, nós temos carga por tempo. Opa, carga por corrente. Tá aí. Uma observação importante aqui seria você colocar mais ou menos na mesma unidade. Eu preciso ter aqui embaixo ampere, lá em cima ampere-hora se o tempo que eu quiser em hora. Se o tempo eu quiser em segundos, ali tem que estar coulomb, ok? E fica muito tranquilo, se você quiser passar isso para coulomb, caso seja necessário num exercício, é só substituir. No lugar de 1 hora, colocar 3.600 segundos. Aí você fará 3.600 vezes 4, faz a sua continha lá, e aí você tem ampere segundos. Ampere vezes segundo é o coulomb, ok? A gente não precisa preocupar com isso. Mas nesse caso aqui nós temos 4 ampere-hora e a bateria vai receber 2 ampere. Só para você visualizar aqui que eu vou cortar o ampere com ampere, perfeito? E aí nós temos 4 dividido por 2, 2 horas. 2 horas de funcionamento, não. 2 horas para carregar. Porque agora a nossa bateria de 4 ampere-hora totalmente carregada vai ter dados de saída também, né? Agora ela vai doar corrente elétrica
para um celular, por exemplo, ok? E aí, na hora que ela doar corrente elétrica para o celular, eu sei, a partir do momento em que ela doa a corrente, quanto tempo esse celular vai permanecer ligado. Você que tem smartphone em casa, é simples, né? Entenda, quanto mais potente está sendo o nosso smartphone, maior é a corrente que ele necessita para funcionar. E a conta é simples, né? As baterias atualmente de celular é 4.000 mAh. Há pouco foi lançado as baterias Power, né, Turbo, as baterias mais fortes, né, que são 5.000 mAh. Então, nós temos baterias hoje de 5 ampere-hora. Perfeito? Se o aparelho necessita de meio ampere para funcionar, se eu jogar na fórmula corrente carga por tempo, e essa corrente que o aparelho necessita para funcionar, a gente consegue isso através do quê? Bom, lá nos dados nominais, né, na caixinha do aparelho e tudo mais. Com a carga e com a corrente, dá para saber quanto tempo essa bateria duraria sem precisar ser recarregada, ok? Então, acontece. Tempo de 2 horas, letra B, um exercício mais suave, né? Para a gente trabalhar. Número 2. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Entenda, né? Os fios de alta tensão têm corrente passando neles. E corrente passando num fio gera campo magnético em volta. Veremos isso na apostila 4. Okay? Gera campo magnético em volta. Isso é uma lei chamada de indução, né? É o eletromagnetismo. Corrente elétrica induz campo magnético. E variação de campo magnético induz corrente elétrica. É a última lei que a gente estuda dentro do que nós chamamos de eletromagnetismo. A gente está estudando tudo isso agora para chegar lá. Esse é o grande objetivo, né, do curso de eletromagnetismo dentro do ensino médio, ok? E o que esse campo magnético faz? Induz em um fio, em um condutor próximo, a presença de corrente elétrica. Então, tudo que tiver próximo, que tiver, que seja condutor, e principalmente na forma ali de fio e tudo mais, pode acontecer a indução de corrente elétrica. Tanto animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Amados, exercícios simples que diz respeito a um tipo de curto em determinado aparelho ou a presença de corrente elétrica. Um dos efeitos fisiológicos da corrente é o choque, né? Encostei, tomei choque. Então, para não tomar o que eu preciso, retirar essa energia elétrica dali, guiar essa energia elétrica para outro lugar. Como é que eu faço para guiar, né, a energia para outro lugar? Ficou até fácil de pensar, acredito eu, dessa forma. Aí nós temos as opções: fazer o aterramento dos arames, da cerca, acrescentar fusível de segurança, realizar o aterramento da rede de alta tensão, seria incrível, né, velho? Aterrar o poste, pensa, ao invés de mandar energia para sua casa, vai mandar para a terra, né, para baixo. Instalar fusível na rede de alta tensão e utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. O problema nosso está nos arames das cercas, né? Jamais vou encapar um fio daquele lá que esquenta pra caramba, eu vou encapar ele com material isolante, né? E também eu não preciso colocar um fusível. O que é o fusível? É aquele dispositivo que permite a um determinado circuito ou aparelho não queimar.
Entendeu? Então, dessa forma, eu não vou instalar um fusível que, se uma corrente específica passar aqui, ele desarma. Não, não é o caso. Eu não preciso de uma chave, nem no arame e nem na rede de alta tensão. Eu preciso aterrar o lugar que tem corrente. Como o que é perigoso, porque na rede de alta tensão ninguém vai subir lá e meter a mão lá, ok? Mas na cerca da sua casa, sim, alguém pode encostar. Então, como o problema está na cerca da minha casa, eu vou fazer o aterramento dela. Fala para nós. Não, eu ia te perguntar esse negócio do fusível aí, porque eu vi uns exercícios pedindo isso aí, só que eu não sei, sabe o que é. Não, tá doido, né? O fusível para como se fosse uma tensão elétrica, né? O dispositivo aí confirmando o gabarito letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Um dispositivo como se fosse ali um disjuntor, né? Ao invés de um disjuntor grande, né? Um disjuntor de uma casa, não, um disjuntor Igual um mais comprimido, né, cara? particular, tipo um comprimido, Com um velho. filamento dentro. Ele é mó bonitinho. É bonitinho. E Tem. detalhe, né, velho? Queimou ele, show, né? Você vai e compra outro. Né? Você não precisa queimar um equipamento. No carro tem muito. Vários. Tem uns 30. Fusível para tudo. É. Né? Aí, lindos. Número 3, uma questão que não poderia faltar, que é a de corrente, vamos botar 2, letra A, que é a de corrente variável, né, meus amados? Não tinha como faltar. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas. E lá vai bolinha, né? Nananana. O gráfico apresenta como a corrente que percorre um fio varia em função do tempo. Observe, o gráfico é ampere e milissegundo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na hora de fazer o exercício. Você já deve saber, decorado, né, que para calcular a corrente média, porque isso é uma corrente variável, né? Observe no gráfico que, vou usar o mouse aqui, né, a corrente ela vai de 1 até 2, ela sobe, depois permanece constante, depois desce. O que é corrente média que a gente já discutiu aqui? Seria aquela corrente que permanecesse constante ao longo do tempo. Só que é uma corrente constante ao longo desses 15 milissegundos aí, porém uma corrente que gera a mesma carga que essa corrente está gerando. E a carga elétrica que essa corrente aqui está gerando, ela é a área abaixo da curva, já que não dá para jogar no kit, né? Justamente porque eu tenho aqui a carga como sendo a área, já que eu tenho uma corrente variável. Então, bastaria calcular a área que está tudo certo, ok? Tem alguma forma de calcular essa área mais rápida aí? Sabe? Fiz retângulo, triângulo e trapézio ali. Top, dividiu nos 3, né? É o que é melhor. Demorou. Então, pegando aí o conselho da molecada, ó, nós temos essa primeira parte lá no gráfico, nós temos depois o retângulo, né, como a nossa área 2, e nós temos por último o triângulo como a nossa área 3. Pronto, está dividido, né? Lembre-se, quem é a corrente média? É a carga total pelo tempo total do exercício. O tempo total já está aí no gráfico, 15 milissegundos. Já vou até colocar aqui embaixo. Não, depois eu coloco. 15 milissegundos. Agora, quem é a carga total? É a área dessa brincadeira, ok? É justamente a área. Ó. Carga 1, carga 2, carga 3. Dessa forma, vamos visualizar como vai ficar aqui a brincadeira. A área 1, já vou apagar lá em cima, porque esse vai dar aquele mini trampo, né? Área 1, temos um trapézio, né? Olha aí, a base maior, a base menor e a altura. Nosso trapezinho está deitado, né? Então tem que tomar um cuidado aí, ok? Que a base maior do nosso trapezinho é essa altura toda aqui, 2 amperes, mais a base menor do nosso trapézio, 1 ampere, está um pouco fora de escala aí, ok?
vezes a altura, que seria essa base aqui do desenho, 5 milissegundos, tá? Toma muito cuidado, 5 mili. Então, 5 vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido por 2. Perfeito? Pode falar? Não podia transformar os valores do gráfico da corrente em miliampere, não? Em miliampere? É. Pode também, só que aí na hora de fazer o cálculo da área aqui, eu preciso transformar tudo em 10 a menos 3. Então é melhor deixar como está e no final a gente transformar de novo, porque ele pediu a corrente média em miliampere, mas Marina, na hora de encontrar a carga, como nós estamos fazendo aqui, tudo que tiver em mili, em micro, nos gráficos, você vai ter que transportar para cá como 10 a menos 3 e 10 a menos 6, porque senão vai errar na hora do cálculo, ok? Então tem que trazer a proporção toda aqui para o gráfico. Então, transformar a corrente para miliampere seria transformar mais uma vez, porque aqui, ó, eu precisaria da carga e do tempo, né, para fazer a divisão, e depois, no final, encontrar isso em mili, voltar 3 casas, né? Se eu colocasse a corrente aqui em mili também, depois talvez eu tivesse que fazer uma conta ainda maior, ok? Então, nós temos aqui 3 vezes 5, 15 sobre 2, vezes 10 a menos 3. Ok? Se eu não fiz conta errada, 15 dividido por 2. Temos aí um 7,5, ok? A carga 2 do retângulo aí, nós temos base 5, que vai de 5 a 10, e altura 2. Então, base vezes altura, 5, 10 a menos 3 segundos, que é a base, né? O tempo está em milissegundos, vezes 2 de altura. E aí nós temos 10, vezes 10 a menos 3. Note que eu estou deixando esse 10 a menos 3 aí até o final, né? E agora, a carga 3, vou fazer aqui do ladinho, que é base vezes altura sobre 2. Que bom que tem um sobre 2 aí para nos ajudar a tirar o sobre 2 lá de cima, né? Agora, no final, nós temos a base 5 de novo, vezes 10 a menos 3. A altura 2, dividido por 2. Muito bem. Então, para fechar o nosso exercício, quem é a carga total que nós temos? Aqui em cima deu 7,5 vezes 10 a menos 3, e aqui deu 2,5 vezes 10 a menos 3. Né? Porque é 10 dividido por 2. Não. Viajando loucamente. De 10 dividido por 2, não. Corto 2 com 2 ali, é 5 mesmo. Então, nós temos 10 aqui, mais 5 aqui, 15. Confira aí se eu não estou fazendo conta errada, tá? Por favor. 10 aqui, mais 5, 15. Mais 5 daqui, 20, mais 2,5, 22,5. Então, a carga total, 22,5 vezes 10 a menos 3. Agora sim, ó, Coulomb. Ok? Dividido pelo tempo total. Quanto é o nosso tempo total? 15 mili, 10 a menos 3, segundos. Coulomb por segundo já me dá o ampere. Agora a gente só precisa dividir, ok? 1,5. 22,5 dividido por 15. A galera já soltou aí. É isso mesmo, senhor. 1,5? É, olha. Mas aí nós temos um erro aqui, então. Tá doidão. Temos um erro aqui. O que aconteceu? Uai, deu 1,5, concorda comigo? Só que ao cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3, eu fiquei com 1,5 ampere.
Para transformar para miliampere, que é o que ele está pedindo, eu deveria ainda voltar 3 casas. Então, temos uma inconsistência aqui. Entenda que o erro está apenas na potência de 10, né? Isso aqui é 1,5 ampere ou, e aí eu acho que está faltando aí, vou confirmar depois, 1,5 vezes 10 a menos 3 miliampere. Se eu não fiz conta errada, é isso que está acontecendo aqui. E creio que não, porque vocês foram soprando aí para mim e a galera já fez e chegou no mesmo resultado. Entendi. Está entendendo a situação? Né? As alternativas podem estar corretas, mas talvez a intensidade da corrente média em ampere. Talvez esse milha aí esteja com certo erro, tá bom? Mas eu vou também fazer a averiguação dele agorinha, no intervalo entre a nossa primeira e a próxima aula, e já volto com a resposta para vocês. De qualquer forma, 1,5 ampere, né? Letra B, ou número 2 aí dessa questão. Sabe? Pode falar? Ali você dividiu as áreas, né? Você fez o triângulo, o quadrado e o trapézio. Se eu Sim. tivesse feito já de uma vez só o trapézio que está no gráfico, tinha dado errado? Ah, se você quisesse fazer uma área inteira? É. Não. O que eu fiz aqui está dando 20 vezes 10 a Agora, menos 5. o único problema nesse caso, né, eu vou falar para você a real. Quer fazer a área inteira? Pode. Né? Só que nesse caso, eu não tenho aquele trapézio regular. Aí você não poderia fazer. Por quê? Você deveria tê-lo assim, Marina. Ó. Não sei se você consegue, você tá acesso ao quadrinho aí, tá? Estou fazendo para você agora. Esse seria o trapézio regular. O nosso trapézio está aqui, tá vendo? Tem uma parte faltando dele. Então, nesse caso, a única hipótese para o nosso, tá? Para o nosso. A única hipótese para você fazer esse exercício legal, bem feito, seria você dividir a 1, como eu dividi aqui, e aí fazer o trapézio 2, 3. Aí poderia. Mas de uma vez só, nesse caso, não ia ficar legal, porque eu não tenho trapézio regular, ok? Ia dar erro na base maior. Você pega base maior, 15. Não é a base maior, porque está faltando um pedaço aqui para fechar a regularidade. Tá bom? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas se fosse regular, podia meter bronca de uma vez só. Tá, irmão. Oi. Quando fui calcular a quantidade de carga, eu não coloquei o 10 a menos 3 e o resultado deu certo. Isso aí deu certo por coincidência ou pode fazer assim? Você esqueceu do 10 a menos 3 aqui em cima? Isso. Perfeito. Aí, na hora de resolver aqui, ficou... Ah, você esqueceu do 10 a menos 3 ali em cima e esqueceu aqui embaixo também? Aham. Aí é coincidência, né? Tá bom? Beleza. Uhum. Nunca é bom esquecer, não. Não esqueçam, não. Mas foi uma boa coincidência. Porque nesse tipo de exercício, na pergunta final, você precisava do 10 a menos 3 de cima e do 10 a menos 3 de baixo. Como você esquece os dois, é a mesma coisa que não ter os dois termos aqui, né? Então, ficou mais simples aí de compreender. E aí mesmo, né, que a galera fique talvez achando justificativa, não, mas ó, sempre vai dar isso, ó, né? Quando tal, aí você começa a pensar naquelas questões, né? Você ganha mais um problema. Quando a questão é de gráfico, e em cima é ampere e embaixo é milissegundos, aí eu posso esquecer do milho. Mas se for segundo embaixo e miliampere em cima, aí já não é bom esquecer não, porque inverte, aí pronto, você começa uma regra dentro de outra regra, ok? Amados, considere um fio de 28 metros de comprimento, a número 4, área de secção meio centímetro quadrado, feito de um material cuja resistividade, olha que bosta, é 2,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro.
né? E aí o cara te deu uma área em centímetros quadrados, sendo suas extremidades submetidas a uma DDP de 4,2 volts, então a intensidade da corrente que percorre o fio em ampere é amadões, famoso você ri, né? É claro que essa equação tem que aparecer em tudo quanto é prova, né, moçada? Inclusive na nossa. Então nós vamos trabalhar aqui com o famoso você ri. De que maneira? V igual a R, que é a resistência, vezes I. Só que agora a nossa resistência é ρ L sobre A. Perfeito? Então, a voltagem 4,2, ρ 2,5 vezes 10 a menos 6, o comprimento do fio em metros, tá bonitinho, 28, a área tem que passar para metro quadrado, mano, ok? E aí lembra, né? 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, é só dividir por 10.000 ou multiplicar por 10 a menos 4. Se você for esquecer de onde eu tirei isso aqui, quem ainda não fez, puxa a setinha e fala. De centímetro quadrado para metro quadrado, é o que o Simon está fazendo. Vezes Simon, a corrente. Pode falar? ali na resistividade está 2,5 vezes 10 a menos 6, aí tem um M ali, não tinha que pôr 10 a menos 3, não? Ah, não, porque na frente ali, linda, é ohm vezes metro. É a unidade da resistividade, ok? E não M de mili, perfeito? Por isso que não pode colocar o metro antes. Porque se você coloca a unidade metro antes, eu leria miliohms. Então dá maior confusão, ok? Nunca se esqueça que para ser mili, Marina, mili, micro, nano, pico, tem que vir antes da unidade principal, perfeito? E não depois. Então, meus amados, é isso aqui, né? Você pode simplificar aqui, ó, o 2,5 com o meio, que vai dar 5. O 10 a menos 4 com 10 a menos 6 fica 10 a menos 2. Correto? Aí nós temos aqui 28 vezes 5. Vou acelerar o processo aqui, que vai dar 8,5 a qualquer momento. Como é que nós temos ali? 28 vezes 5 vai dar 140 vezes 10 a menos 2, né? Ou 1,4, se você quiser. Então, a corrente é 4,2 dividido por 1,4. Quem fez essa questão número 4? Eu, Achou quanto? 3 amperes. 4,2 dividido por 1,4. Fiz aqui no meu aparelho mágico, deu 3 ampere. Usando o você ri, só que uma determinação da segunda lei de Ohm. Então é a combinação, né, da primeira com a segunda. Da gabarito 0,1, 3 ampere, a nossa número 4, ok? Amadões, vou sair aqui, 8h31, está começando a sua próxima aula e a minha também. Daqui a pouco a gente volta, ok? Cara, não consegue fechar a aula, não.